Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Previdencial. Eu sou a Ana Carolina e neste vídeo eu quero te apresentar as 10 perguntas básicas para você apresentar ao seu cliente um planejamento previdenciário coerente com a realidade dele. Vamos lá? Primeira pergunta: qual é o valor de aposentadoria que o seu cliente tem em mente? Isso é muito importante saber, é claro que é o que eu considero, porque ao fazer um planejamento, você vai ter uma ideia se os resultados eles estão próximos ou distantes do desejo do seu cliente. E não é que você vai fazer alguma mágica para chegar ao valor que ele deseja, mas é que você vai poder avaliar e mostrar para ele que, de repente, o que ele tem em mente é um valor que não condiz com a situação previdenciária do seu cliente. Adianta querer receber um benefício de R$ 5.000, sendo que só há contribuições no valor de um salário mínimo? Não tem o menor sentido. Então, essa informação ela é necessária para você casar os resultados do planejamento com a legítima expectativa do seu cliente. A outra pergunta que considero importante é saber quanto tempo o seu cliente deseja, por mais quanto tempo o seu cliente deseja trabalhar e logo se aposentar. Nós temos situações de segurados que ainda falta um tempo muito grande para chegar na aposentadoria, e aí nós podemos falar num período de 10 anos, mas nós temos outros clientes, outros segurados que têm um período mais curto. E depois da emenda constitucional 103, nós tivemos mais hipóteses de regras de transição para as aposentadorias. Essa informação ela é importante, pessoal. Por quê? Porque dentro dessas possibilidades, pode ser que na primeira hipótese de aposentadoria, o valor não seja o mais vantajoso. Então, para melhorar o valor do benefício ou do cálculo do benefício, é importante que este segurado ele trabalhe por mais 2, 3 anos e aí ele terá um benefício de um valor mais vantajoso. Mas isso tudo, a decisão por esta data de aposentadoria depende muito das condições do seu cliente. Se ele deseja continuar, se é possível ele continuar trabalhando e fazendo os recolhimentos previdenciários por este período. É entender qual é o contexto econômico que ele vive e até de bem-estar também, para saber se já é o caso dele parar ou não. Então, é importante ter em mente quanto tempo ele espera trabalhar a mais, principalmente nesses casos que há um período menor de contribuição até ele atingir a primeira hipótese de aposentadoria. A outra pergunta que considero importante de se fazer no primeiro atendimento é se o seu cliente ele tem alguma atividade insalubre ou perigosa. Na maioria das vezes, o cliente que está sujeito a essas condições insalubres ou perigosas já vem para o atendimento com as informações necessárias. Tanto é que ele traz o perfil profissiográfico previdenciário, um laudo técnico de condições ambientais e uns formulários mais antigos, anteriores ao ano de 2004, e apresenta ao advogado. Ou então, ele mostra os seus contra-cheques e diz: olha, eu recebo um adicional de insalubridade, ou eu ganhei uma ação trabalhista na qual a empresa foi condenada a pagar o adicional de periculosidade. Então, ele já vem munido destas informações. Já com esses documentos, o advogado pode avaliá-los e identificar se é o caso de reconhecer esse período ou não como especial, e se é o caso de uma aposentadoria especial ou uma aposentadoria comum com reconhecimento dos períodos especiais. No entanto, existem situações que alguns segurados não sabem
que nós tivemos na nossa legislação épocas que se reconhecia o período como especial, sem a necessidade desses documentos. É o que nós chamamos de reconhecimento por enquadramento por categoria profissional ou por agente insalubre. São épocas mais antigas, mas de toda forma contam como tempo de contribuição qualificado por ser especial. E há a possibilidade de reconhecimento pelo próprio INSS, dependendo da atividade, porque existe essa previsão nas instruções normativas. Então, é muito importante o advogado perguntar ao seu cliente se ele tem conhecimento de algum período insalubre, algum período especial, se ele tem algum documento e analisar na sua carteira quais são as atividades. Se não souber sobre determinada função, o que é aquela função, pergunte. Pergunte do que se trata, como que ela era feita, qual que era o ambiente, se havia alguma exposição a um ruído, a agentes químicos, agentes biológicos, ao calor, radiações. Explore isso do seu cliente, porque um período pode fazer uma diferença no tempo total de contribuição. Outra pergunta relacionada também ao tempo de contribuição é pesquisar com o seu cliente se ele tem algum período de atividade rural. E isso não é para conceder a ele um benefício rural, que é diferente, são as aposentadorias por idade dos rurais, né? Aquela atividade em regime de economia familiar. Mas nós já temos reconhecido que esse período de atividade rural pode contar como tempo de contribuição. E não basta provas apenas testemunhais. É importante que tenha o reconhecimento através de provas documentais contemporânea à época dos fatos, para demonstrar que em uma determinada época aquela pessoa exerceu uma atividade rural, sim, e isso somar ao restante das suas atividades urbanas. Uma outra pesquisa que pode ser feita também, e é importante, se refere ao período do serviço público, quando neste serviço público havia um vínculo com o regime próprio de previdência social, porque nós temos uma previsão na nossa Constituição e nas outras legislações do segurado ter o direito à contagem recíproca, ou seja, o período de contribuição em um outro regime previdenciário pode ser utilizado no regime geral e vice-versa. O que não vai ser possível ao INSS é contar o mesmo tempo de contribuição em dias, meses e anos. Se for um segurado que trabalhou paralelamente no regime próprio, no serviço público municipal, do mês de janeiro de 2010 ao mês de junho de 2012 e também no regime geral, este mesmo período não será contado em duplicidade ou vai cobrir uma ausência de tempo de contribuição no regime geral. Nós não temos esta previsão em lei para isso. Por isso, esse tempo paralelo, ele não é contado no regime em que haverá a aposentação. Então, não tem jeito. Mas, se forem períodos distintos, é possível fazer a averbação. E qual é o documento utilizado para que isso seja feito? É a certidão de tempo de contribuição. Então, o segurado ele precisa buscar este documento no órgão público para poder apresentá-lo no INSS e considerar na sua contagem de tempo. Você, advogado que vai fazer o planejamento, você pode fazer essa pergunta, identificar se ele tem o documento. E se ele não tiver, mas ele tiver outros elementos que provam que ele era servidor titular de cargo público, né, de provimento efetivo, e que naquele município tem um regime próprio, você até pode considerar no seu parecer, no seu planejamento previdenciário, e considerando na contagem de tempo,
no valor do benefício, não tem problema algum, desde que você deixe muito claro a importância para que esse período seja contado durante todo o período básico de cálculo, que o seu cliente providencie a certidão de tempo de contribuição. Tudo bem? Bem, uma outra pergunta também muito importante. A atividade econômica do seu cliente está legalizada e informada à Receita Federal? Esta pergunta, ela é própria para os profissionais liberais e para as pessoas que exercem atividades autônomas. E por que essa pergunta ela é importante? Porque, vejam, as contribuições previdenciárias, elas são pagas para quem? Para a Receita Federal. É claro que elas são destinadas ao processo de aposentadoria, né? À previdência, ao custeio do sistema, do regime. Ok. No entanto, quem faz o recolhimento dessas contribuições é a Receita Federal. Se a pessoa informa que está pagando a título de contribuição previdenciária um valor que a base de cálculo é o teto do INSS e que a atividade dela é de contribuinte individual, ou seja, exerce uma atividade autônoma, ela está dando uma informação à Receita de que ela tem uma atividade econômica. E se na organização empresarial desta mesma pessoa, societária, ela informa que o prolabore é de um salário mínimo, tem alguma coisa errada aí. Então essas informações elas não vão bater. Inevitavelmente, uma hora ou outra, essa pessoa terá problemas na Receita Federal e poderá pagar uma multa altíssima ou responder a um processo por subnotificação. Então, muita atenção no momento em decidir sobre as contribuições futuras, se elas serão sobre o salário mínimo ou sobre o teto, para que isso esteja de acordo com a sua atividade empresarial, a sua atividade econômica, porque senão você poderá responder a um processo perante a Receita Federal e aí não vai ser legal para o seu cliente assumir isso. Então, se possível, conste isso no seu relatório, no seu parecer do planejamento previdenciário, com esse cuidado que deve ser tomado. Ao decidir pagar uma guia que é emitida no site da Previdência, ele está ciente de que ele prestará essas informações à Receita Federal. Então, muito cuidado com essas informações. E também é importante ter em mente isso para o caso de atividades do passado. Muitas pessoas querem fazer o pagamento daquela indenização para trás, para pagar e ter direito a contar este período como tempo de contribuição. Pois bem, este é o cuidado, porque quando ela faz o recolhimento dessas contribuições, é importante também identificar o que foi provado à Receita Federal no passado. Se as atividades que ela está declarando ao INSS desse período para trás são as mesmas atividades que ela declarou à Receita Federal também. Que pode ser que pode ser que no ajuste anual do imposto de renda, este segurado tenha informado uma atividade empresarial X e ao INSS ele está informando uma atividade como contador. Há uma diferença aí, há uma diferença de atividade econômica e isso também pode gerar problemas na comprovação deste período. Então, muito cuidado, pergunte ao seu cliente se as suas atividades elas estão legalizadas ou se as informações têm sido declaradas à Receita Federal. Uma outra pergunta: como está a sua saúde? Essa pergunta eu brinco às vezes para dizer que não é só por educação. Ela, para fins previdenciários, ela é muito importante. Pessoal, planejamento previdenciário
não é apenas aposentadoria. Previdência tem a concessão de pensão por morte, benefício por incapacidade permanente, benefício por incapacidade temporária, auxílio, salário maternidade. Então tem outros benefícios que envolvem a previdência social. E essa pergunta sobre as condições de saúde do seu cliente, ela é importante principalmente para casos de segurados que já perderam a condição de segurado, já deixaram de pagar contribuição por muito tempo e não estão nem dentro daquele período de graça. E aí, ele decidiu fazer o seu planejamento, está pensando apenas na aposentadoria, mas tem um problema de saúde, está fazendo um tratamento, não está muito legal, aconteceram alguns problemas de saúde que não o incapacitaram, mas ele precisou se afastar das suas atividades. E aí o cuidado que tem que ter com isso é no planejamento de uma necessidade de um benefício por incapacidade. Nos últimos anos, nós tivemos uma modificação do cálculo desses benefícios que envolvem a saúde, que é a antiga aposentadoria por invalidez e o antigo auxílio doença. Então, se uma pessoa faz o seu planejamento previdenciário para fins de aposentadoria, entendendo que é viável fazer recolhimento sobre o salário mínimo daqui para frente, ela tem que ter em mente que, se ela precisar de um benefício por incapacidade temporária, pode ser que ela receba o salário mínimo. Então, se ela já está numa situação, teve um acidente, teve uma doença grave, importante, que pode ser que tenha uma reincidência, é importante ela considerar a possibilidade desse benefício por incapacidade. Então, neste planejamento previdenciário, o advogado pode pensar numa estratégia de contribuições num primeiro período, nos primeiros anos e depois nos próximos anos, para melhorar o período contributivo que será utilizado para o cálculo dos benefícios por incapacidade também. A outra pergunta: possui dependentes? Mais uma vez, esta pergunta ela é importante porque o planejamento previdenciário envolve também a pensão. É importante que no seu parecer conste como é o cálculo de uma pensão por morte. Quem são os dependentes? Quem são as pessoas elegíveis a receber uma pensão? Porque nesses benefícios de risco, é importante que se considere quais são os valores que os dependentes vão receber. Ninguém sabe do dia de amanhã. Como as regras mudaram, então, mais uma vez, ficou muito importante conhecer sobre as consequências disso. Quem são os dependentes? Tem cônjuge? Tem filhos menores de 21 anos? Ou filhos maiores de 21 anos que têm uma doença grave, uma deficiência, são considerados inválidos? Qual é a idade do cônjuge? Porque dependendo da idade, ele não vai receber essa pensão de forma vitalícia. Também, o cálculo da pensão pode ser que não seja 100%. Se tem apenas um dependente, ela começa com 50%, mais 10%, 60% do valor. Se são dois dependentes, 50%, mais 10% para cada dependente, então estamos falando em 70%. Na existência de um dependente com deficiência, aí sim o cálculo será 100%, enquanto essa pessoa existir. Depois, o valor ele é recalculado. Também é importante ter a consciência se tem dependentes e se recebe pensão por morte ou aposentadoria, porque a emenda constitucional ela trouxe regras de acumulação de pensão e aposentadoria entre os cônjuges, para ter uma noção de que, se o seu cônjuge já é aposentado, pode ser então que na necessidade de uma pensão, um desses dois benefícios ele não será 100% se estivermos falando de um benefício que seja acima do salário mínimo. Tá vendo a importância? Então,
esses benefícios de risco, eles também devem ser considerados no planejamento previdenciário. Uma outra pergunta que considero importante se fazer no primeiro atendimento é se o seu cliente ele tem outras fontes de renda. E quando eu pergunto outras fontes de renda, é saber se ele conta apenas com a aposentadoria da Previdência Pública ou se ele tem outras formas de complementar esta aposentadoria que vai casar com a primeira pergunta que é feita a ele de qual é o valor que ele espera receber de aposentadoria na Previdência Social. Isso é importante porque, às vezes, a aposentadoria pública ela não vai responder à necessidade do seu cliente, mas ela pode ser complementada com essas outras fontes de renda. Também pode ser uma situação que o seu cliente tem um período em atraso, em aberto, um período de contribuição que não houve a contribuição, ele não cumpriu com a sua responsabilidade tributária previdenciária e não fez o recolhimento. E aí ele deseja fazer o recolhimento em atraso e pagar essa indenização. É muito importante fazer o cálculo desse período em atraso para saber se esse período ele é representativo no final das contas. Existe um período em aberto e o valor total da contribuição em atraso será de R$30 mil. Se ele pagar esse período de R$30 mil, qual será o valor do benefício no futuro? Porque ele vai perder esse capital, esses R$30 mil. Eles estarão nos cofres públicos e ele não vai ver mais esse dinheiro, a não ser a sua conversão em aposentadoria. Vale a pena esse cliente pagar esses R$30 mil em atraso para ter uma diferença na aposentadoria pública num valor de R$300 a R$400? Ou essas outras fontes de renda, esse valor, ele não perde esse capital que vai ficar investido, ou ele vai diversificar isso de uma outra maneira, da forma como ele desejar, para complementar a aposentadoria pública. Esta pergunta, se possui outras fontes de renda, eu caso também com a pergunta de possui outros investimentos? Por quê? Para saber se nós estamos falando de um segurado que ele já vem fazendo um planejamento financeiro que vai complementar a sua aposentadoria. Então, talvez, dependendo da atividade econômica que ele exerce, não é vantajoso uma exploração maior desse tipo de atividade, ele diversificando o seu patrimônio e aí fazendo o planejamento da sua aposentadoria perante o regime geral, cumprindo com as suas obrigações tributárias e previdenciárias e entendendo que, através das suas outras fontes de renda, através dos investimentos que ele já possui, ele vai complementar a sua aposentadoria. Pessoal, essas são as 10 perguntas que eu elegi como fundamentais para um primeiro atendimento e para construir um planejamento previdenciário coerente com a necessidade dos seus clientes. São perguntas que eu faço aos meus, que deram muito certo até então, e eu estou compartilhando este conhecimento com vocês. Se você se identifica com o nosso propósito, nos siga nas redes sociais, compartilhe esse vídeo para quem precisa e comente aqui se tem alguma outra pergunta que você entende relevante, importante no primeiro atendimento. Vamos construir isso juntos? Espero você no próximo vídeo.